Galera, eu tô usando o iPhone 14 Pro faz mais ou menos uns 4 meses. E nesse vídeo eu quero contar pra vocês se vale a pena comprar o iPhone 14 Pro. Antes dele eu usei bastante o 13 Pro e confesso pra vocês que não mudou tanto assim. E tem algumas coisas novas do iPhone 14 Pro que antes de você comprar, você pega e olha e fala, nossa, aquela novidade ali vai ser bem útil. Você vai ver que no dia a dia não é nada útil e na verdade você nem usa. Então é isso, vou falar a real do iPhone 14 Pro. Fica nesse vídeo, solta aquele like pra mim que me ajuda pra caramba, ajuda o canal a ir crescendo aos poucos. Vamos falar a verdade que talvez você queira ou não ouvir sobre o iPhone 14 Pro. Galera, sem dúvida o iPhone 14 Pro é um iPhone bem bonitão, um iPhone bem atual. Você vai sentir que realmente está comprando um smartphone topo de linha, muito premium. Mas o 13 Pro também é, o 12 Pro também é, o 11 Pro também é. Então a Apple não está revolucionando nada, ela está mantendo aquilo que vem dando certo. E parece que no iPhone 15 Pro e 15 Pro Max vai ser assim também, vai manter aquilo que supostamente tá dando certo. No design comparado com o 13 Pro, praticamente não mudou nada, só a câmera que ficou um pouquinho maior, mas no geral são smartphones bem semelhantes. Mas como aqui a gente é pé no chão, tem uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. Hoje em dia, para você comprar novo, talvez você não vai encontrar com facilidade um 13 Pro, vai achar com mais facilidade um 14 Pro. Eu vou dar uma pincelada rápida sobre alguns pontos do iPhone 14 Pro pra gente já entrar na parte do meu uso com esse aparelho e falar realmente aquilo que eu acho usando ele. Mas basicamente é o seguinte, ele tem um processador A16 Bionic, tem 6 GB de memória RAM, o iPhone 13 Pro tem o A15 Bionic e tem também 6 GB de memória RAM. No meu uso, com quase um ano com 13 Pro e depois esses 4 meses com 14 Pro, basicamente não mudou nada. É isso mesmo que eu vou falar pra vocês, os dois são extremamente rápidos. Claro que o iPhone 14 Pro daqui uns 4, 5 anos vai estar mais rápido do que o 13 Pro, mas hoje em dia, 2023, se você fala pra mim que você vê a diferença dos dois no dia a dia, usando tarefas básicas, rede social e tal, se você vê diferença de velocidade nisso, você deve ser o Flash pra poder ver a diferença, porque basicamente não tem. Ah, Rodrigo, mas num jogo pesado vai dar diferença. Aí sim, pode ser que no Genshin Impact a gente tem alguns FPS a mais aqui no iPhone 14 Pro, mas isso é muito específico para um jogo muito pesado. Os outros jogos, na maioria dos casos, vão rodar perfeitamente nos dois. De bateria, a duração também é praticamente a mesma do iPhone 13 Pro, muito semelhante com a bateria do 13 normal também. É uma bateria que se eu acordo às 8 da manhã, vai às 11 da noite tranquilamente. Se é um dia que eu não tô usando tanto o smartphone, sobra a bateria para amanhã do dia seguinte. É isso, é uma bateria boa, galera, não vai deixar ninguém na mão, até a pessoa que usa um pouquinho a mais o smartphone vai dar conta de chegar até o final do dia. Como é um celular caro, ele é bastante completo, ele vai ter NFC para você fazer pagamentos nas maquininhas de cartão por aproximação, tem IP68, então ele tem proteção contra a água, ele também tem som estéreo, sai aqui em cima, sai aqui embaixo, e o som desse celular aqui é alto e também muito bom, a qualidade de áudio dele é sensacional. E o iPhone 14 Pro, logicamente, também já conta com 5G, com Wi-Fi 6, realmente é muito completo o smartphone. Agora o primeiro ponto negativo que eu vou falar pra vocês, o peso, é um smartphone pesado, por mais que ele seja um celular até que pequeno, né, 6.1 polegadas, não é nenhum trambolho, não é o modelo Pro Max, por exemplo, mas mesmo sendo pequeno, ele é pesado demais, então você acostuma com o passar do tempo? Claro que acostuma, você acaba até esquecendo disso, mas se você tá com um celular muito leve e pega esse, você fala, caramba, o que aconteceu, que esse celular comeu chumbo? E para terminar a pincelada também tem uma tela aqui muito boa, uma tela OLED, que nem eu falei, 6.1 polegadas, resolução Full HD+, ela tem tecnologia que vai de 1 Hz a 120 Hz, isso de certa forma faz com que seja uma tela que economiza bateria, mas realmente uma tela muito boa, ela tem pico de 2000 nits, às vezes você tá durante o dia ensolarado, tira o celular do bolso e mesmo assim você consegue enxergar tudo na tela. Então esse ponto de ter uma tela com bastante brilho ajuda pra caramba quem usa muito celular na rua. Mas já que a ideia do vídeo é mostrar realmente o meu uso com esse aparelho, uma novidade aqui que desde o começo ela chegou, eu usei 3 dias, eu desativei e não usei mais, é a tela sempre ativa.
Quando você vai nas configurações e depois vai aqui tela e brilho, você tem a opção aqui de tela sempre ativa. Eu vou até ativar ela para vocês verem como que funciona. Se eu bloquear o celular, a tela vai ficar meio apagada assim, mas ela vai ficar o tempo todo ligada. Nesse ponto, o iPhone chega a 1 Hz de atualização, então não gasta tanta bateria assim. Mas por mais que eu falei que não gasta tanta bateria assim, é claro que vai gastar mais bateria do que se você não usar. Se a tela estiver completamente desligada, vai gastar menos bateria do que usando a tela sempre ativa. É bonito? É, às vezes você quer deixar em cima da mesa aí e ele vai ficar sempre mostrando o relógio. Mas enfim, é legal? É legal, é bonitinho? É bonitinho. Faz diferença no uso nosso do dia a dia? Não faz não. E já que a gente tá falando de algumas novidades da linha 14 Pro e 14 Pro Max que não fazem sentido no meu uso, vai ficar um pouco polêmico agora. Vamos entrar na parte das câmeras. Esse iPhone aqui tem uma câmera principal de 48 megapixels. E se você considerar os outros iPhones mais antigos, todos sempre eram 12 megapixels. Porém, tem um grande porém nessa situação. Você tá aqui na sua câmera, vai lá, tira uma foto, fala, caramba, vai vir 48 megapixels. Você pega, abre a sua foto, vem aqui nas informações e descobre que é uma foto de 12 megapixels. Aí provavelmente você vai pensar assim, uai, fui enganado, né? Não era 48 megapixels? Aí que tem uma questão, para você usar os 48 megapixels, você tem que ativar aqui o modo Pro RAW, assim você vai estar tirando uma foto em 48 megapixels usando o formato RAW. Ó, tirei uma foto aqui, vou vir aqui nas configurações, agora sim apareceu aqui 48 megapixels. Deixa eu tentar explicar de uma forma bem simples. Quando você está tirando uma foto normal no seu smartphone, sem ser no modo RAW, que na maioria das vezes você vai tirar essa foto rápida, você tirou o celular do bolso, vai fazer uma foto, ele vai tirar em 12 megapixels. Porém, esses 12 megapixels, vamos dizer assim, que vão ser melhores do que os 12 megapixels do 13 Pro. Por mais que eles tenham a mesma quantidade de megapixels, vai ter uma diferença. Ele pega o sensor de 48 megapixels, ele vai juntando de 4 em 4 pixels, formando então uma foto de 12 megapixels. Esses pixels vão ser maiores e dessa forma você vai conseguir aproveitar melhor a luz. Então, para tirar uma foto noturna, 12 megapixels vai sair melhor do que uma de 48 megapixels. Vai ser uma imagem mais otimizada e vai conseguir, em termos, enxergar melhor no escuro e ter mais nitidez. Mas agora, como relato meu usando no dia a dia, eu praticamente não vejo tanta diferença assim entre as câmeras. Isso na minha usabilidade padrão. Você tirou o celular do bolso, tirou uma foto ali, vai ser praticamente a mesma coisa. Uma coisa na câmera que eu acho legal é que dessa vez tem 2 vezes de zoom e 3 vezes de zoom. Em algumas situações esse zoom de 2 vezes fez sentido. Dá só uma olhada, na linha 14 Pro você vai ter uma opção a mais. Tem aqui 2 vezes de zoom, só que isso é dentro da câmera principal mesmo. Ele vai dar uma cropada na imagem e vai conseguir tirar uma foto aqui de 12 megapixels, porém com um zoom dentro desse sensor de 48 megapixels. No geral, as câmeras são muito boas, mas considerando uma foto aí que você tira com bastante luz, por exemplo, uma foto durante o dia, vai ser muito semelhante ainda o 13 Pro para o 14 Pro. Não vejo motivo, por exemplo, para quem já tem um iPhone 13 Pro vender e comprar um 14 Pro. Acho que não faz sentido. Melhor esperar a próxima geração de iPhone para ver se vai ter uma novidade. Será que vai ter? Já na câmera frontal da linha 14 inteira, desde o 14, do 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max, agora tem autofoco. E isso sim dá uma diferença, principalmente se você gosta de tirar selfie bem próxima de você. Então nesse ponto a selfie sim tá melhor, você consegue uma nitidez a mais, porque muitas vezes usando o 13 Pro ou qualquer outro iPhone que não tem esse autofoco, algumas vezes você acaba tirando uma selfie próxima e fica um pouco desfocada. Já na linha 14 não vai ter esse problema. Mas se você preza muito mesmo a câmera frontal, principalmente para usar no Instagram e tal, e não quer gastar tanto, talvez pegar um iPhone 14 de entrada seja mais interessante, pensando só nesse ponto, sem pensar em tela de 120 Hz, etc. Só em questão do custo-benefício, tendo a melhor selfie possível em um iPhone. Eu fiz uma lista aqui de coisas que eu achava bem legal no lançamento do iPhone 14 Pro
E do decorrer do meu uso, são coisas que praticamente eu não uso. Eu listei aqui, já falei o primeiro, Always On Display, câmera de 48 megapixels. Outro ponto que também eu não uso tanto, modo cinema em 4K. Modo cinema é aquele fundo desfocado que realmente fica muito bonito, mas como eu já tenho uma câmera profissional para gravar no canal, eu quase não uso esse modo cinema. Mas para quem tá começando um canal no YouTube ou quer ter a melhor qualidade possível, faz sentido pra caramba ter um iPhone e gravar no modo cinema. Mas eu tô falando com o meu uso, eu praticamente não usei isso. Rapaz, agora eu coloquei um ponto polêmico. É a Dynamic Island, né? A Ilha Dinâmica, que é esse note aqui que mudou o formato. Eu coloquei ele em coisas que praticamente eu não vejo diferença, né? É bonito? É. Tem funcionalidade? Tem. Você compra, por exemplo, uma coisa no iFood, aparece aqui dentro da Ilha Dinâmica o ícone do iFood, aparece aqui a música que você tá ouvindo. Você coloca o celular para carregar, já aparece a animação aqui em cima, aparecendo que tá carregando. Aí entra naquele critério. É legal? É legal. É bonito? É bonito. Faz diferença na nossa vida? Realmente, nossa, mudou a forma com que eu uso o iPhone. Galera, não. Então se você já tá com um iPhone mais antigo e ele tá rodando bem, exemplo, 12 Pro, 13 Pro, eu acho que não faz sentido ainda mudar para um iPhone 14 Pro. Mas é claro que se for um negócio da China, você tá comprando um bem em conta, tá vendendo o teu bem, aí é claro que são partes de negociações. Acho que deu para entender. Eu achei que eu tinha terminado a parte da câmera, mas não. Tem um problema aqui na câmera principal, que na verdade não é um problema, é uma característica do sensor dessa câmera principal. Como o sensor aumentou, como ele tem mais megapixels, que nem eu falei que ele junta os pixels e tira uma foto de 12 megapixels na maioria dos casos, a característica que eu não gosto desse sensor é a distância focal. Se você chegar um pouco próximo do objeto, ele já vai trocar automaticamente para ultra wide para ele conseguir fazer uma foto tipo macro. Porém, a distância focal do iPhone 14 Pro, você tem que ficar um pouco mais longe para conseguir tirar uma foto com a câmera principal. Então, se você estava na expectativa de usar essa câmera principal de 48 megapixels para tirar, por exemplo, foto de produto, saiba que você vai ter que manter uma distância um pouco maior do produto do que nas linhas anteriores de iPhone. Por exemplo, eu vou chegando mais próximo aqui, ó. Aqui ele já vai pegar e trocar para ultra grande angular. Nota que apareceu o sinalzinho de macro aqui na esquerda, amarelinho. Se eu voltar um pouco, agora ele trocou a câmera. Então, mais ou menos, essa é a distância que eu consigo tirar com a câmera principal. E só como exemplo, desativei o macro aqui para ficar só na câmera principal. Nesse momento, nessa distância aqui que eu tô segurando o produto, ele tá desfocado. Para estar focado, que nem eu falei, mais ou menos nessa distância que o sensor vai conseguir focar. É aquele negócio, não é um problema, é a característica desse sensor principal aqui. Mas realmente me atrapalha em alguns casos, principalmente quando eu tô fazendo um vídeo com ele, tô fazendo um vídeo de um produto. Eu tenho sempre que respeitar essa distância focal pro meu objeto não ficar sem foco. Mais uma coisa que no decorrer do meu uso não faz diferença é a detecção de acidente. A linha inteira de iPhone 14 Pro tem a detecção de acidente igual tem no Apple Watch. Na verdade, eu não tenho Apple Watch, então não uso isso. Mas enfim, se você se envolver num acidente e o iPhone chacoalhar pra caramba, por exemplo, você capotou um carro, que Deus ajude e não aconteça isso com ninguém, amém. Mas enfim, aconteceu alguma coisa desse tipo, o iPhone já vai acionar a emergência automaticamente, porque no iPhone tem essa tecnologia e através dos sensores ele vai saber se houve uma colisão, se aconteceu alguma coisa. Porém, teve vários relatos de pessoas que estavam em montanha-russa e o iPhone acabou ligando para a emergência achando que era um acidente. Então é algo que está sendo constantemente calibrado nas atualizações de iOS sempre. Agora um outro ponto que chegou na linha 14 para mim, não tem serventia nenhuma, é a mensagem de emergência via satélite. Não tem sentido porque no Brasil não funciona. Nos Estados Unidos funciona, se eu não me engano, no Canadá também, mas no Brasil não funciona ainda, não sei se vai chegar, mas é uma novidade que foi falado no lançamento, tal. Você sabe que tem isso no iPhone
mas não muda nada pra gente. Galera, por mais que tenha esses pontos, sem dúvidas é um smartphone muito completo. Se pra você é importante ter um iPhone, nele você vai ter as melhores configurações possíveis. Mas pelo preço que ele custa, tem outros concorrentes que vão entregar até mais coisas do que, por exemplo, ele. Por exemplo, um Samsung S22 Ultra, S23 Ultra pode custar menos em alguns casos e entregar coisas até a mais do que o iPhone 14 Pro. Mas eu sei muito bem que tem muitas pessoas que estão procurando um iPhone porque querem um iPhone. Então realmente tem coisas na Apple que eu gosto até mais do que nos concorrentes. Por exemplo, o modo vídeo. E esse ponto realmente está muito bom no 14 Pro. Por mais que tenha o problema da característica da distância focal, realmente o vídeo dele tem uma nitidez muito boa. A estabilização do celular é sensacional, a fluidez do vídeo é muito, mas muito boa. Para você que quer gravar vídeo, iPhone eu acho que vai ser um dos melhores do mercado. Para foto é bom também, mas eu acho que o Samsung pode ser que saia na frente em alguns pontos. Até mesmo um Google Pixel, que não é tão tradicional aqui no Brasil, mas lá eu já vi alguns comparativos, consegue uma qualidade de foto ainda melhor do que no iPhone 14 Pro. E só para não esquecer também, como eu comprei esse iPhone no Brasil, ele tem entrada para chip normalmente. Caso você importe um iPhone dos Estados Unidos, a versão americana vai funcionar apenas eSIM, não vai funcionar um chip físico. E se você tem dúvidas sobre eSIM, eu vou convidar você agora para assistir esse vídeo que eu falei como você colocar dois chips no seu iPhone. Um chip virtual e um chip eSIM. Clica nesse vídeo, assiste ele que também tá bem interessante. Você consegue pedir um chip através da sua casa aí sem sair de casa, beleza? E galera, solta o like nesse vídeo. O iPhone 14 Pro realmente é muito bom, mas tem alguns pontos que você praticamente não vai usar, igual eu falei no vídeo.